Olá, meu nome é Érica Ferreira. Estamos aqui com um podcast de Papo com a Lei e hoje nós vamos descomplicar a lei. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Rafael Carleto, especialista em ITCMD. Ele vai se apresentar e nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante e muito atual, que é sobre inventário e o ITCMD. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Se apresenta aí para o nosso público, seu currículo vasto. Que isso. Olá, pessoal. Sou Rafael Carleto, advogado. Atualmente estou como presidente da Comissão de Planejamento Patrimonial e Sucessório da OAB Subseção aqui de Maringá. Sou perito e administrador judicial pelo Tribunal de Justiça, docente da pós-graduação, também na parte de sucessões e planejamento sucessório, faculdade em Paranavaí, e egresso da Receita Estadual desse tema maravilhoso que falaremos hoje, que é o ITCMD, que é Imposto de Doação e Herança. Resumidamente é isso. Quanta coisa, né? Rafael, a primeira coisa que eu vou te perguntar, o que significa essa sigla aí, ITCMD? Que a maioria das pessoas não sabe nem falar, né? O Sim, sim. ITCMD. Parece até um xingamento, Um né? bicho de sete Um bicho. cabeças, né? O ITCMD, Érica, nada mais é do que um imposto de competência estadual e a sigla significa Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. O que é isso? Esse causa-mortes é, na verdade, um inventário, né? Que é a pessoa falecida, por isso que é Sim. causa-mortes do termo, né? A pessoa faleceu. Então, o imposto é sobre a herança, aquilo que ela deixou para ser transmitida em favor dos herdeiros. E doação, porque tudo que a pessoa tem e ela for doar para alguém, seja casada, de repente está fazendo a partilha de bens no divórcio, ou, eu quero doar um patrimônio em favor dos meus filhos, incide imposto. Então, hoje em dia no Brasil, se você comprar, você paga imposto. Se você quiser doar, dispor de forma não onerosa, que não, você não está pagando por aquilo, está doando, abrindo mão em favor de alguém, você paga imposto também. Na verdade, hoje a gente paga imposto para tudo, Para né? tudo. Mas a pessoa tem que saber como pagar esse imposto, né? É verdade? Então vamos lá. Aconteceu a morte. As pessoas não têm a intenção de abrir um inventário. A maioria das pessoas demora muito tempo para abrir um inventário. O que isso pode ocasionar? Olha, aqui você sabe que no Brasil a gente tem um período de 60 dias para fazer a abertura de um inventário. Isso está disposto no Código Civil. O que acontece? A nossa lei federal ela fala que cabem aos estados aplicar uma multa se a pessoa passa desses 60 dias. No estado do Paraná, ainda nós não temos essa aplicação de multa, ainda, mas a gente está passando por uma reforma que tudo indica que para o ano de 2027 possivelmente teremos. Agora, estados similares aqui próximo, por exemplo, estado de São Paulo. Lá, se você fizer abertura de inventário depois de 60 dias, de 60 a 180 dias você paga uma multa de 10% sobre o valor do imposto. Após 180 dias você paga uma multa de 20%. Maior do que o valor do imposto, né? Maior do que o valor do imposto. Semelhantemente aqui no estado de Santa Catarina, abaixo de nós. Estado de Santa Catarina, por exemplo, se você deixar para abrir o inventário depois de 60 dias, você já paga 20%. Não tem escolha. Então, a pessoa falece hoje. Daqui 61 dias eu pedir a abertura do inventário. Então, além do imposto, digamos que o imposto ali deu um valor de 50 mil. Então, vou pagar 50 mil mais 20%. Então, ela pagaria o quê? 60 mil de imposto. Nossa. Então, querendo ou não, aqui no nosso país, a pessoa, se ela deixar para abrir o inventário depois de 60 dias, fora outros tipos de problema que ela pode enfrentar, ela, além do imposto, ela vai pagar o valor atualizado com multa. Entendi. Ô, Rafael, e me fala uma coisa: a maioria das pessoas acha que não precisa fazer inventário, já é a primeira situação. E esse inventário, ele pode ser feito extrajudicial ou sempre tem que ser judicial? Pode ser extrajudicial, tá? Tanto judicial quanto extra. Mas o que acontece? Recentemente, de um tempo para cá, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, permitiu, até mesmo quando nós temos herdeiros incapazes, né, pessoas em menores de idade ou com algum tipo de deficiência, fazermos o inventário de forma extrajudicial, quando há consenso. Né? Então, se a partilha de bens... Tem que ter acordo. Partilha de bens tem acordo entre os herdeiros, dá para fazer de forma extrajudicial, mesmo tendo pessoas menores de idade. Só demora um pouco mais porque o cartório ele tem que remeter aquele processo, a minuta da escritura pública, a minuta do imposto para o Ministério Público dar um parecer. Então eles mandam, fazem ali como se fosse um procedimento administrativo, um protocolo eletrônico, manda para o Ministério Público depois vai dar um parecer favorável ou desfavorável, ou ele pode pedir, não, primeiro tem que cumprir algumas diligências.
Após atendidas as diligências do Ministério Público, pode ser feito e finalizado o inventário no cartório. Se não tiver acordo entre os herdeiros, aí tem que ser via judicial, né? Entendi. E sempre acompanhado por um advogado da sua confiança. As pessoas acham que pode abrir um inventário sem advogado, né? Pois é, elas acham que basta, eu vou no cartório, o cartório já tem alguém de indicação e Aham. não pode, né? E é bom a gente deixar isso também para o nosso ouvinte. O cartório também não pode indicar um advogado deles, né? A pessoa tem Viu, que ter gente? Presta atenção. tem que ter um advogado da sua confiança para fazer essa assessoria. Que muitas vezes a pessoa pensa que, vou no cartório porque lá eles já fazem tudo, é mais Já rápido. tem advogado, Vai chamar um tem advogado, tudo. só vai assinar ali, cobrar um valor irrisório, mas não é assim, porque o inventário ele é muito sério, né? Para quem mexe com isso. Aham. Eu sempre costumo dizer também, Érica, que o inventário ele é feito de algumas fases, né? Então, o que a pessoa pensa? Eu contratei o advogado extrajudicialmente. A pessoa vai lá no cartório, resolveu lá, assinei a escritura pública, opa, está resolvido. Só que Acabou. não é assim, Uhum. não acabou. Eu sempre costumo falar que quais são as fases, as 3 fases. Tem a fase extrajudicial ou judicial, que é a fase jurídica, que o advogado tem que acompanhar, assinar, prestar aquela assessoria. A fase fiscal, que tem que fazer o imposto de ITCMD, que é o imposto de doação e herança, que é bom também deixar claro que o imposto ele é por declaração. Né? Então, não é a Receita Estadual que te manda, né, a guia, te manda a declaração para você simplesmente assinar e pagar. Não, é a pessoa que tem que declarar. A pessoa tem a Tem obrigação de fazer a obrigação de declaração. fazer a declaração. E tem muita gente, vou procurar o cartório, eu acho que o cartório vai cobrar ali um valor, vai fazer. Só que tem muita responsabilidade sobre isso. Porque se cair numa auditoria, o cartório não quer saber. Aham. Inclusive, o cartório, normalmente, se ele for fazer, ele vai fazer no login, no CPF da pessoa, e não no CPF dele. É aqui que mora o perigo, como diz o ditado. Com certeza. Tem toda essa consequência. E a última fase, que é a fase registral. Então, o inventário só finaliza depois que é registrado. Então, tem escritura pública ou já foi concluído no processo judicial. Já tem ali a sentença, formal de partilha, que é o documento que eu posso levar a registro. Enquanto não for registrado, a partilha de bens naquele inventário, no registro de imóveis, na junta comercial, se tiver não finalizou o inventário. Então, tem muita gente que não sabe disso. Então, às vezes, procurou um advogado. Tem que deixar claro, doutor, o senhor vai cuidar de todas essas fases ou não? Tem advogado que não é transparente com isso. É só a primeira fase, você vai fazer a Exatamente. segunda, né? Quantas pessoas que depois só recebem a escritura pública, por exemplo, o advogado fala assim, se vira. Né? O cartório fala, se vira, agora vai atrás de registro E a de maioria das imóveis. pessoas nem sabe o que tem que fazer, né? O Não advogado sabe. entrega lá e fala assim: não, acabou meu inventário, já fiz o verdade. inventário, tá pronto. E na verdade, Exatamente. ele fez só essa primeira fase, Só né? essa primeira fase. Sendo que o registro de imóveis, para quem trabalha com isso, como você, eu sei que também é uma excelente profissional, sabe a bucha que é a morosidade, né? A exigência que tem, documentação. Né? Se tiver alguma coisa do passado que ainda não foi regularizado naquele imóvel, vai ter que regularizar tudo aquilo antes para poder registrar o inventário. Então é bom sempre contratar um advogado da confiança para fazer toda essa perícia da documentação para depois poder orientar as partes ali. Melhor forma de resolver o inventário delas. Rafael, você já ouviu alguém falando assim para você: meu pai vai fazer um inventário e a pessoa tá viva? Você já ouviu isso? Nós ouvimos isso quase todo dia. Eu dou muita risada falando, você já quer matar o seu pai, já quer matar sua mãe. A gente usa até aquele ditado, né? Não existe inventário de pessoa viva, né? Então a gente orienta, não, se você quiser fazer um planejamento patrimonial sucessório, ao invés de deixar tudo para o inventário, por que a gente não conversa com seus pais para tentar fazer um adiantamento disso? Vamos fazer uma doação plena, uma doação com reserva de usufruto. Ou, a depender do caso, vocês querem constituir uma holding familiar, a depender da situação, vamos fazer um testamento, né? Mas existem outras formas de se evitar um inventário. E hoje, com a reforma tributária, né, que já está aí chegando para nós, já está batendo na nossa porta, isso vai ser muito importante, né? Essa questão de um planejamento sucessório. É muito importante, principalmente na questão do imposto, Érica, porque assim, o que acontece? Com a reforma tributária, que foi aprovada lá em 2023, então o governo federal determinou para que os estados coloquem as alíquotas desse imposto de doação e herança de forma progressiva. Então tinha muita discussão, imposto de doação e herança, ele vai subir no Brasil? Tinha gente falando que ia subir para 20%, 40%, como nos Estados Unidos, tudo aquela loucura. Não vai subir no momento. A gente tem projetos hoje no Congresso Nacional, ali de alíquotas de 16%, 20%, projetos de lei, mas nada disso foi aprovado. Essa alíquota ainda mantém no Brasil no teto de 8%. Né? Então, nós temos alíquotas. O que são alíquotas? Alíquota é o percentual que pode ser cobrado sobre aquele valor que está sendo transmitido de herança. Né? Então,
Por exemplo, se o falecido deixou R$ 1 milhão em conta, ele tem 2 filhos, cada um vai ter direito a 500 mil. Quanto que vai pagar de imposto? Conforme a alíquota daquele estado. Qual que é o percentual dessa alíquota? Aí depende. Varia de 1 a 8%. O estado do Paraná, por exemplo, a nossa alíquota é fixa em 4%. Então, se você tem um patrimônio de R$ 1 milhão, quanto que você paga de imposto? 40 mil. Só que o projeto, agora que foi aprovado na reforma tributária, falou que todas as alíquotas em todos os estados serão progressivas, de 1 a 8%. O estado do Paraná, este ano, só não fez essa alteração porque é ano eleitoral. Tudo indica que para o ano que vem já teremos a mudança da legislação que vai colocar de 1 a 8%. Então parece que é pouco, mas pensa bem, se você tem 1 milhão em patrimônio, você paga 40 mil de imposto. Se você tiver o mesmo 1 milhão, você vai pagar 80 mil, você paga o dobro de Com imposto. certeza. Por exemplo, o estado de Santa Catarina já é. O estado de Santa Catarina, a alíquota é de 1 a 7%. Né? O estado de São Paulo ainda é 4%, mas o impacto disso financeiramente nas famílias é muito grande. Então, quem tem a oportunidade ainda este ano de 2026 fazer um planejamento patrimonial sucessório, vou fazer uma doação, ou doação com usufruto, vou fazer uma holding, que eu já consiga transmitir as cotas dela em favor dos filhos. Essa é a oportunidade. Ainda nós temos essa lacuna este ano ainda para tentar fazer esse tipo de planejamento para pagar menos imposto. E o nosso tema, inclusive, é na prática, inventário na prática, onde o ITCMD pesa no bolso. Fala para Exatamente. mim, Rafael, aonde que o ITCMD pesa no bolso da pessoa quando acontece um inventário? Isso é muito importante, Érica, porque assim, igual você, a primeira pergunta é quando que eu devo abrir o inventário? Tem muitas pessoas que não abrem o inventário depois de 60 dias, as pessoas vão deixando. Quando eu precisar vender, quando eu Quando o precisar, outro o morrer, outro né? morrer, eu faço. Só que o que acontece? A nossa lei de TCMD, ela fala que a base de cálculo, que é o valor que eu tenho que declarar aquele patrimônio para poder pagar o imposto, é o valor de mercado na data da declaração. Então, qual que é o exemplo? Nós estamos em 2026. A pessoa faleceu há 10 anos atrás, 2016. Ela tinha um imóvel que valia R$ 100 mil. Então, se ela tivesse aberto o inventário naquele momento, ela ia pagar 4% sobre 100 mil. Mas hoje, se ela for fazer hoje, ela vai pagar 4% sobre 1 milhão. Então, quanto mais tempo demora para fazer o inventário, mais o ITCMD vai pesar no bolso. Por quê? A gente sabe que no Brasil imóvel é uma coisa que não desvaloriza, não é Só verdade? Só valoriza, né? valoriza. Então, muitas vezes você comprou um terreno, você fez uma edificação, ou veio uma construtora de renome, igual aqui em Maringá a gente tem a Yuxi, por exemplo, vai lá e constrói, né, um monumento, um prédio que vai valorizar o meu imóvel. Quando você for fazer o inventário, a Receita Estadual vai saber que aquele seu empreendimento vale mais hoje. Se você tivesse feito lá atrás a declaração de imposto pagado, você ia pagar menos. E aonde que pesa no bolso também? Aquilo lá que eu falei, a oportunidade, a janela de oportunidade para pagar menos é agora. Que se deixar para o ano que vem, possivelmente nós já teremos as alíquotas progressivas e a depender do valor da herança, você pode pagar em vez de 4%, você paga 8%. Sem levar em consideração que a nossa lei de TCMD, além de multa, ela também pode aplicar juros. E tem gente assim também, igual a gente falou das fases do inventário. Tem gente que já concluiu o inventário judicialmente, só que não pagou imposto. Então passou desapercebido ali pelo juiz, não pagou imposto, porque a pessoa fala, não, quando eu for vender, ou quando o outro morrer, eu for registrar, eu pago. Só que o que a lei fala? Se já tem sentença, ou se já tem uma escritura lavrada e você não pagou imposto, a partir do 30º dia após isso, já é contabilizado os juros também. Então, veja, a pessoa pode pagar além de multa, ela pode pagar juros também sobre aquele valor de imposto. Então, aquele negócio da pessoa que fez um inventário lá atrás, acabou o inventário, mas não levou, não fez a segunda parte, que é Sim, a parte de declarar o imposto. exatamente. Aí ela já está pesando no bolso, né? Já está pesando. Um exemplo crasso disso, quantas vezes você já pegou alguma escritura pública da pessoa que comprou um imóvel e no cartório o escrevente deixou lá, dispensa recolhimento atual de TBI. Deixa para a pessoa pagar só quando ela for registrar. Isso também pode ter acontecido no inventário. Então, se a pessoa não pagou o ITCMD, que é imposto de herança, e for deixar para pagar lá na frente, qual que é o prejuízo? Ela vai pagar com o valor de mercado atual, na época que ela for declarar o imposto, ela pode pagar com juros, e a depender do cenário pode ter até multa, se aquele estado também já cobrar multa. Igual eu expliquei, temporariamente o Paraná ainda não tem, mas outros estados como São Paulo, Santa Catarina e outros já aplicam multa também sobre isso. Entendi. Ô, Rafael, e me fala uma coisa. Vamos entrar nessa segunda fase aí do pagamento do ITCMD. É correto a pessoa, ela mesma, fazer a declaração dela ou é mais certo ela encontrar alguém aí que tenha a É expertise para verdade. isso?
Essa pergunta é muito interessante. Eu sempre recomendo que a pessoa contrate um profissional de confiança que realmente tem experiência com isso. Por quê, Érica? A nossa lei aqui do Paraná, por exemplo, lá no artigo 16, parágrafo único, ela fala que a responsabilidade, querendo ou não, ela é solidária. O que é uma responsabilidade solidária? Os atos que foram feitos sobre aquele negócio jurídico aplicam a você também aquela responsabilidade. É a mesma coisa que costuma dizer imposto de renda. Pode perceber, quem declara imposto de renda hoje aqui no Brasil, normalmente já tem um contador de confiança, né? O contador declara no CPF ou no CNPJ dele? Não, já Negativo. O que declara ele fala? direto, né? Manda o seu login do Gov. É É ou não é verdade. verdade? Por quê? Para tirar o dele da reta, no linguajar informal. Ele não quer assumir aquela responsabilidade se tiver uma auditoria. Então, quando a pessoa que ela quer fazer por conta, ou quando ela faz com cartório também vai querer fazer no CPF Cartório dela, adora fazer, né? é muita responsabilidade para a pessoa, porque se tiver uma auditoria, é ela que vai responder por aquilo. E por que precisa de alguém com expertise? Não é simplesmente chegar, igual as pessoas fazem no imposto de renda, vai lá e relata uma casa no endereço tal, valor tal. Não, tem que ter conhecimento da lei. Porque você tem que declarar conforme a legislação daquele estado. Se você declara de forma errada, é remetido para uma auditoria, a pessoa paga mais, pode pagar com multa, pode responder um processo fiscal na Receita Estadual, implica muitas coisas. Tem muitas minúcias, Muitas né? minúcias, principalmente quando envolve empresa. Então, muitas vezes, eu tenho uma empresinha aqui que não dá nada, então vou declarar com o valor das cotas, por exemplo, está no capital social. Tenho 1.000 cotas que valem R$ 1.000. Não é desse jeito. Muitas vezes a pessoa tem um balanço ali da empresa, que o patrimônio líquido dela está em 1 milhão. Então, como que ela vai declarar R$ 1.000? Né? A Receita Estadual ela entende isso. E tem que ter conhecimento da lei, porque muitas vezes a pessoa ela quer declarar o ITCMD. Na época eu comprei essa casa por 150, eu vou declarar por 150. Não, não é assim. Tem que ver quanto que é o valor dela hoje, né? O que teve de benfeitoria naquele bem, E né? hoje Quais já são os mudou, né, pormenores. Rafael? Já mudou essa forma de declarar, porque antes a gente ia lá no site aqui em Maringá, por exemplo, ia lá no site da prefeitura, pegava lá uma avaliação da prefeitura, que geralmente era uma avaliação num valor bem menor do que realmente o imóvel vale, e levava esse documento aí lá para a declaração da Receita. E agora, como é que tá? Pois é. Agora, a novidade é porque a prefeitura não tem disponibilizado essa certidão de TBI. Por quê? Porque antes também tínhamos muito conflito entre o fisco municipal, né, a fazenda que a gente se refere ali à prefeitura, né, e a Receita Estadual, o governo de estado. Dois entes brigando, Dois né? entes brigando. O que a lei fala? A lei de TCMD, igual eu falei no início, é competência estadual. Então, o Estado ele não é obrigado a aceitar aquela certidão, aquela avaliação do município. Ele não tem essa obrigação de aceitar. E a nossa lei de TCMD, que no Paraná, por exemplo, no artigo 17, fala que tem que ser o valor venal. Mas não é o valor venal que consta no imposto de renda, é o valor venal de mercado, aquilo que é comercializado. Ou seja, se eu for vender esse imóvel hoje, quanto que eu consigo vendê-lo à vista? Esse é o valor de mercado, é o valor venal correto. Então, normalmente você anuncia com um valor maior, uma gordurinha, a gente brinca, né? Mas aí você desconta de 6% a 5% o valor de corretagem, se tiver corretor imobiliário, desconta 10% à vista. Opa, aquele é o valor de mercado. Ok. Por quê? Se você não tiver essa referência de valor de mercado, não pode declarar. Então, o que acontecia, Érica? A nossa lei dela fala assim, ó, o primeiro critério é o valor de mercado. O segundo critério, na ausência de valor de mercado, você pode usar o ITBI para imóveis urbanos, na ausência. Só que, por exemplo, aqui em Maringá e região, nós temos muitos imóveis que o valor de ITBI dele estava inferior ao valor de mercado, mas tinha uma discrepância assim, de quase Muito 50%. grande. O fisco estadual, que é a Receita Estadual, não pode aceitar aquilo como base para o ITCMD, que é o Imposto de Herança. Então, por isso foi até bom para nós, porque parou é porque a Receita é obrigada a aceitar. Não é obrigada. A lei fala que o primeiro critério é o valor de mercado, o segundo critério é o valor de TBI, o terceiro critério, se não houver referência de TBI, você pode usar a base de cálculo de IPTU, desde que condiga com o valor de mercado também. E a mesma coisa também era para imóvel rural, né? Porque a gente segue uma tabela do Estado aqui do Paraná, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que ela fala, ó, quanto que vale aquele hectare na região tal. Mas aquilo lá a gente só usa como parâmetro para o imposto, uma base, se ele realmente condiz a uma proximidade com o valor de mercado. Porque a gente sabe, a gente trabalha com isso, muitas vezes o valor daquela terra nua vale bem superior. Eu já peguei uma situação uma vez, um colega profissional que ele, próximo aqui do aeroporto de Maringá, ele foi e declarou
ali uma propriedade rural por 4 milhões de reais. Aí o fiscal que fez a auditoria declarou por 23 milhões. Nossa. Aí eu fui contratado por aqueles advogados para fazer o recurso na Receita Estadual. Fui fazer. Fiz toda uma análise ali mercadológica dentro daquela gleba, se valia ou não. Falei, ó, eu acho que ele cometeu um certo abuso, o fisco, né, o auditor fiscal. Também não vale 4 milhões, mas eu cheguei num critério ali, ó, vale pelo menos 12 milhões. E eu Tá no meio. Tá no meio. Eu fui até conversar com ele, eu falei, doutor, ele falou assim para mim, eu achei muito engraçado. E não sou eu que estou dizendo. Sabe quem está dizendo isso? Foram os seus clientes. Falou, seus não, os clientes lá do advogado que te contratou. Ele pegou, sabe por quê? Eu ando de bike todo dia naquela região ali, rural, fim de semana. E eles tinham colocado uma placa de vendas. O que eu fiz? Parei, fotografei e juntei no laudo aqui da Receita. O fisco não perde uma, Não perde né? uma. Sabe por que ele fez? Ele sabia que ia ter recurso. Então, na verdade, e a família, assim, não foi na má fé. Eles jogaram um valor bem acima para ver se ia ter algum comprador, mas não valia aquilo. Mas, graças a Deus, depois, no fim das contas, aceitaram aquele valor mediano. Mas entendo que, muitas vezes, tanto para a questão do ITBI imóvel urbano, quanto questão de tabela DIRAL para imóvel rural, não chega perto do valor de mercado. Então, entre eu arriscar sofrer uma auditoria fiscal que pode me trazer problemas com o imposto correto, multa, juros, compensa às vezes você fazer o que é certo, paga aquilo lá, resolve o problema e fica despreocupado. Porque, Érica, muitas vezes a pessoa acha que eu me livrei do problema, já paguei o imposto, está tudo resolvido. Mas a Receita Estadual ela tem um prazo de 5 anos depois que aconteceu aquele inventário para poder analisar aquele processo e ver se você pagou certo. Porque se você pagar errado, nos últimos 5 anos ela pode, vem pagar agora que está errado aqui. Você vai pagar. E tem mais. Além de pagar o remanescente que ficou para trás, a pessoa paga com multa. Então, Esse é o maior aí que problema, pesa né? no bolso também. Já pensou você pagar um negócio e depois de 5 anos eles virem aqui reclamar? Exatamente. E isso acontece. Nossa, ô Rafael, e me fala uma coisa, o que que a pessoa pode fazer para que esse ITCMD realmente não pese no bolso? Qual é a estratégia hoje que você está utilizando com os seus clientes, já pensando aí nessa reforma tributária, tudo que está sendo proposto, porque essa reforma tributária agora virou um monstro, né? Ninguém verdade. sabe o que vai ser, como vai ser, tá todo mundo preocupado com os impostos que vêm por aí. O que que você está orientando os seus clientes? Aqueles que têm muitos bens, imóveis, né? Não precisa ser só imóvel, mas bens, Sim. né? E aqueles que têm pouco. E aí, uma outra pergunta: esse inventário, né? Ou esse planejamento sucessório, é só para quem tem muitos bens? Ou para quem tem poucos bens também vale a pena fazer um planejamento? Em ambos os casos, em todos os casos valem a pena, né? Porque não importa se a pessoa tem pouco ou muito patrimônio, porque a gente trata cada família de uma forma singular, né? Então, cada família tem um histórico, tem um jeito, tem uma gestão, tem um orçamento, tem um patrimônio. Então, a gente primeiro tem que saber qual que é o interesse da família. E eu vejo assim, Eric, com muita tristeza no coração, muitos colegas que eu já presenciei, tanto advogados, contadores, que eles tentam empurrar um planejamento patrimonial sucessório sem mesmo a família precisar e sem mesmo ela querer aquilo. É aquela coisa da holding, né? Que agora tá na moda. Tipo assim, você precisa de uma holding. Às vezes a pessoa não precisa. Não quer uma empresa. Eu já peguei muitos cenários de holding envolvendo isso. A família ali, os patriarcas, a mãe e o pai, já em idade avançada, pessoas, por exemplo, com 90 anos, pessoas que estavam com doenças ali. Por exemplo, já peguei um caso que uma senhora estava com leucemia. E o contador insistiu para eles fazerem uma holding. Eles incorporaram todos os imóveis na holding e antes de transmitir para os filhos, a pessoa faleceu. Ou seja, aquele gasto foi desnecessário. Porque não basta abrir uma holding e incorporar os imóveis nela. Se você não transmitir as cotas da holding, tem que fazer inventário de toda forma. Né? Então, holding evita inventário? Talvez. Se as cotas que pertencem ao pai ali, o doador, forem transmitidas, não precisa de inventário. Agora, se não forem transmitidas, a pessoa falecer, aí precisa. O que eu tenho orientado, Érica? Assim, a depender do patrimônio da família. Se os pais são pessoas jovens, não têm nenhum problema de saúde, né, são pessoas que já têm algum tipo de entendimento, de administração. Então, a gente acaba pedindo, por exemplo, conceda-nos o seu imposto de renda, a gente faz um estudo de viabilidade para ver se vale a pena ou não, porque às vezes a pessoa tem vários imóveis locados e a gente vai explicar que na pessoa jurídica ela vai pagar menos imposto. A gente oferece fazer um planejamento sucessório
já para transmitir essas cotas em favor dos filhos, para pagar agora o ITCMD mais barato e não deixar E para não o ano deixar que lá para vem. frente, né? Tipo no oito por É no oito cento, por né? cento, né? Muitas famílias também, a gente atende um público de pessoas idosas que elas não querem mexer com hold, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, da roça, que nasceram, cresceram na roça, não quero mexer com isso. A gente oferece doação com usufruto, já para se livrar do inventário. A gente explica, ó, se você doar agora, com o usufruto por favor dos filhos, o que que é isso? Opa, eu estou doando, os filhos serão donos das terras, e o usufruto, ou seja, o direito de eu usufruir, né, de ficar no imóvel, se tiver algum aluguel, eu recebo aquele aluguel, é meu. Ele continua no imóvel, ele continua administrando, ele Isso continua mesmo, recebendo o que tem que receber, mas já doou. exatamente. E o importante também é que se a pessoa doar com usufruto hoje em dia, ela tem a opção de pagar o ITCMD total agora. Por quê? A nossa lei do Paraná, ela fala que você tem que pagar 50% na hora da instituição e 50% depois, quando a pessoa falecer. Então, o doador, estou doando para o filho agora, então só vou pagar 50% de imposto agora. E quando ele falece, aí o filho tem que pagar os Aí que outros ele vai pagar. 50%. Uhum. Mas ele pode pagar tudo agora. Então, hoje, embora não esteja na nossa lei aqui no estado do Paraná, mas o estado do Paraná, por meio de uma consulta tributária, acabou permitindo, seguindo o mesmo entendimento que os tribunais hoje em dia, o mesmo entendimento da consulta tributária também do estado de São Paulo. Eu já cansei de fazer isso. Eu pego, então você quer já antecipar para não fazer inventário? Então já paga o imposto 100% agora. Daí basta deixar na Rafael, e escritura. esse imposto que ele vai pagar lá na frente, os outros 50%, é com a alíquota de agora ou a alíquota que vai ser lá no futuro? Essa é uma boa pergunta. Vai ser com a alíquota lá no futuro. Não, perdão. Sobre a questão do valor. A alíquota, se a pessoa fizer a doação com usufruto agora, na vigência da alíquota, por exemplo, 4%, digamos que daqui 10 anos o doador faleça, o pai ali e a mãe. Uhum. E lá na vigência, quando ele falecer, estará 8%. Não importa, continua pagando a alíquota agora. Ah, A certo. única coisa que vai mudar é que o valor que ele tem que tributar o imposto vai ser com o valor de mercado do imóvel lá na época do óbito. Ele vai atualizar Vai o valor atualizar, do imóvel e daí fazer a vai fazer a tributação. tributação. Então, por exemplo, o imóvel hoje vale 1 milhão. E se os pais ali levarem 10 anos para falecer, lá na época vale 5 milhões. Ele vai pagar os outros 50% de 5 milhões com base no valor lá naquela época. Por isso que compensa. Eu sempre explico assim: hoje vocês têm condições de quitar esse imposto? Então vamos quitar. Você não Uhum. sabe o dia de amanhã se vocês terão esse recurso ou não, se os filhos terão esse recurso, ou vai que no futuro precisa vender algum patrimônio, então já tem agora, vamos pagar tudo agora, já deixa tudo bonitinho na matrícula, tudo Resolve ajeitado, tudo resolve já. tudo já. Essa é uma oportunidade para fazer economizar, fazer esse planejamento para as famílias. Então a gente também oportuniza muitos cenários de fazer doação com usufruto, Uhum. já junto com essa doação fazer um testamento, né, para se Lembrando assim, livrar do gente, inventário. doação com usufruto não é inventário, né? Porque as pessoas Exatamente. confundem. Ah, eu doei e acha que é inventário. Não, Não, não é. ele está doando, mas ele Exatamente. continua com o usufruto de todos os imóveis. Exatamente. E se ele doar tudo agora, pelo menos se livra do inventário. Os filhos não terão essa dor de cabeça. E eu falo que isso é uma forma de planejamento, porque é a oportunidade que os pais em vida têm de sentar com os filhos. Vamos chegar num acordo, Conversar, né? conversar amigavelmente. Isso aqui então eu vou deixar com você, isso fica com você. Né? O pai e a mãe já vão pagar agora, vocês não vão ter dor de cabeça. E se livra. Porque quantos clientes nós já atendemos que depois que os pais falecem, viram um inferno na vida dessa A família, maioria. né? Irmãos que não conversam mais, Uhum. brigas conjugais, né? Litígio, né? Boletim de ocorrência. Tipo, eles têm patrimônio, mas não têm aquilo que o pai e a mãe mais preservou, que era o quê? A comunhão entre a família. Eu sempre falo assim que o maior problema de um inventário são as questões emocionais que vêm para ele, né? E se Exatamente. isso é resolvido antes, neste planejamento aí, a gente já evita a maioria dos problemas. É Não vamos verdade. dizer que 100% está resolvido, mas a maioria deles ali a gente já consegue evitar, né? Você Sim. falou do testamento. O testamento também entra aí num planejamento sucessório? Testamento também entra. Vou dar até um exemplo. Eu atendi uma família que nessa família os pais tinham 4 filhos e um filho era falecido. Então, e esse filho falecido, ele não deixou a esposa, não tinha companheira, ele só deixou um filho, que é o neto. Só Uhum. que esse neto, esses pais reclamavam para mim que era um neto muito ingrato, nunca valorizou o pai falecido, nunca valorizou a família. Então, o que que eles conversaram comigo? Doutor,
Tem como eu já fazer um planejamento agora para evitar o inventário? Eu já queria doar em favor dos filhos. Eu sei que o neto tem que receber, ele vai receber ali A 25%, um parte quarto da dele. parte dele, representado pelo ele representando o pai que faleceu. Só que eu vou doar já 90% do meu patrimônio e as outras coisinhas que eu vou deixar aqui, um carro, um lote, uma casa, eu não quero mais que ele tenha acesso. Falei, tem sim, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um testamento, falar que ele já recebeu aquilo como adiantamento de herança, ali, a Aham. legítima. Então, como ele já recebeu a parte dele, que é superior a 50%, né, da legítima, que é uma questão de direito, ele não vai ter direito a mais esse patrimônio. Então, foi feita a doação com usufruto desses dois pais e 2 testamentos também em favor só dos filhos. Então, o neto não vai ter direito a esse patrimônio remanescente. E, obviamente, que o testamento não é só para isso, né? O testamento serve para outras questões também. Hoje em dia, até envolvendo pets, né? Aham, Eu bastante. não tenho filho, não tenho esposa, mas eu quero que o meu patrimônio fique com quem vai cuidar. Do pet. Vai ser o tutor do meu pet. É possível? Por meio de um testamento é possível. Eu posso, por meio de um testamento também, beneficiar mais um filho que outro. Não é Sim, verdade? com Ah, eu certeza. tenho um filho que sempre cuidou de mim em vida. O outro foi irresponsável, nunca me deu amor, carinho, sempre só gastou o que eu É, a tinha, gente sempre ouve, né? né? Ah, o filho que cuidou até o pai morrer, né? Uhum. Até a mãe E tem morrer. gente que espera, falou, não, eu tenho mais direito que eu cuidei mais. Só que se É, não tiver não tem documentação, documento? não adianta, vai ter que ser dividido de toda forma. Então, o testamento é muito importante que os pais tenham essa opção. Não, eu tenho. Ou muitas vezes eu já peguei cenários, era que os pais ali têm alguns filhos, eles reconhecem, putz, ó, eu tenho 4 filhos, mas eu tenho um filho ali que ele não se desenvolveu tanto quanto os outros. Uhum. Né? Eu tenho 3 filhos ricos, mas eu tenho um que é pobre, eu tenho um que eu tenho mais preocupação com ele. Então, eu quero beneficiar mais esse, porque quando eu falecer, precisar fazer inventário, eu sei que os outros, não, vamos dividir igual o outro que se vire, problema É, dele. ele não vai ter Mas não opção. vai ter opção, então eu quero favorecer mais esse filho. Testamento é uma oportunidade. A gente fala o quê? Planejamento patrimonial sucessório, as pessoas têm que conversar em vida. Obviamente, ninguém gosta de falar sobre a morte, porque assusta, é um tabu para nós. Sim. Mas é uma oportunidade de pessoas responsáveis, organizadas, planejar toda essa questão patrimonial, documental, já para livrar os filhos, os herdeiros de uma dor de cabeça, uma briga familiar, Uhum. né? Isso é muito importante. É, com certeza teria muito assunto ainda para a gente ficar falando aqui sobre isso. É Mas, verdade. Rafael, me diz, fala para o nosso público aqui, que mensagem você deixa? Uma mensagem final para o público a respeito de um inventário e de o ITCMD não pesar no bolso. Olha, primeiramente quero agradecer, tá, o convite. É uma honra estar aqui com todos vocês. Eu falo que eu sempre aprendo também com cada encontro desse. Uma mensagem que eu posso deixar é que as pessoas se organizem, que as pessoas tenham essa sensibilidade que inventário não é um tabu, não é um assunto pesado, igual as famílias costumam dizer. É uma oportunidade das famílias demonstrar amor, carinho, afeto pelo seu próximo, pelos seus filhos, sua esposa, né, o seu marido. Oportunidade de organizar as coisas em vidas. Porque hoje a gente percebe que quem não organiza em vida, na verdade, acaba sendo uma pessoa irresponsável, né? Então eu E sempre os falo outros vão assim, sofrer no os outros futuro. vão sofrer. Você quer deixar um abacaxi para sua família descascar ou você quer ser uma pessoa responsável e já deixar uma herança organizada? Né? Então essa é a diferença. Famílias responsáveis, elas têm conversas difíceis, mas acabam planejando e deixando um patrimônio organizado para os seus sucessores. Pessoas irresponsáveis não fazem isso e depois deixam um caos aí para toda a família. Então você que tem a oportunidade, faça um inventário de forma responsável, caso ainda não tenha feito, e se quiser se livrar de um inventário, procure um advogado da sua confiança para fazer, quem sabe, um planejamento patrimonial e sucessório. Com certeza. E como vocês viram, o Dr. Rafael, ele tem muita bagagem sobre isso, sabe muito sobre isso. Eu gostaria, Rafael, que você deixasse aqui as suas redes sociais para quem quiser te procurar, para saber mais sobre Uhum. isso ou até contratar os seus serviços. Ah, sim, eu agradeço. Minhas redes sociais, meu Instagram é rafael.carleto com 2 T's. Eu quero agradecer a todos vocês. A gente vai encerrar aqui o nosso episódio e na próxima estamos aí, Descomplicando a Lei. Bye.